Olá, meus queridos, tudo bem? Como vão vocês? Como andam os estudos? Hoje nós vamos estudar organização administrativa, um tema de suma importância dentro do direito administrativo e com muita abrangência em concursos públicos. Queridos, a gente sabe que o Brasil é um país continental, né? Olha o tamanho do nosso Brasil. Nós temos aí um país imenso, geograficamente falando, e por óbvio que o Brasil precisa de uma organização interna. O Poder Executivo precisa de uma organização interna. Vocês já imaginaram se o presidente da República tivesse que cuidar de tudo que acontece no Brasil, desde o que acontece lá no Rio Grande do Sul até o que acontece no Amapá, ele tivesse que resolver? É claro que não seria possível. Justamente por isso que a administração pública se organiza. Igual você se organiza na sua casa, na sua empresa. Na sua empresa cada um não tem uma função? Olha, uma pessoa é a secretária, a outra pessoa é o diretor, a outra pessoa faz a faxina. Cada um tem uma função. E dentro da administração pública isso não é diferente. Nós temos que nos organizar para que a gente possa, quando eu digo a gente, né? Para que a administração pública possa prestar o serviço público. Hoje na aula nós vamos aprender como que se divide, como que se organiza a administração pública e vamos comigo lá na lousa. Então vamos lá. A organização da administração pública se dá de duas formas. Nós temos dois modos de organizar a administração. A primeira forma de organizar a administração pública é o fenômeno chamado desconcentração. Por que esse nome é desconcentração? Porque ele descentraliza, ele tira do centro. Então, por exemplo, nós temos aqui toda a esfera de poder da administração pública. Isso é a administração pública federal, ou seja, de todo o país, de todo o Brasil. E aí, o que essa administração pública faz? Ela se subdivide. Então, ela vem aqui e ela se divide, ela se desconcentra, cada um com uma tarefa. Um vai cuidar, por exemplo, da educação, um vai cuidar da saúde, o outro vai cuidar do dinheiro. Ela se subdivide, ela tira a obrigação, ela tira a responsabilidade do centro e ela desconcentra dentro da própria administração pública. Como assim dentro da própria administração pública? Imaginem vocês o seguinte. Vamos pensar em uma empresa de concursos, ok? Isso aqui é uma empresa de concursos. A empresa de concursos, ela tem funcionários dentro da empresa. Então, dentro da empresa tem o professor, que dá aula. Dentro da empresa tem a pessoa que redige as apostilas. Dentro da empresa tem a pessoa que filma o professor. Então, dentro da empresa, cada um tem a sua função. Isso é uma desconcentração. Por quê? Nós temos toda a PCI, toda a empresa de concursos, e a PCI se subdivide, cada um com a sua tarefa, para que a PCI possa prestar o melhor serviço para vocês, alunos que estão assistindo. Então, cada um tem a sua funçãozinha, e por isso nós temos, então, a desconcentração. Com o país é a mesma coisa. Nós temos lá a administração pública federal, putz, tudo lá, Brasil todo. Então, nós temos todo o Brasil. Aí nós vamos dividir. Aqui vem o Ministério da Fazenda, aqui vem o Ministério da Educação, aqui vem o Ministério da Casa Civil, aqui vem o Ministério da Saúde. Nós vamos se subdividir para dar conta do recado. No seu município é a mesma coisa. No seu município a gente não tem secretarias, a Secretaria da Educação, a Secretaria Jurídica, é a própria administração pública se subdividindo internamente, se desconcentrando para melhor prestar o serviço público. Volta comigo lá na lousa. Então, a desconcentração é tirar do centro, distribuindo competência dentro de uma mesma pessoa jurídica. Então, por exemplo, se a pessoa jurídica é a União, dentro da própria União. Vamos supor que a pessoa jurídica é o Estado. Dentro do próprio Estado, ela se subdivide. Vamos pensar que a pessoa jurídica é o município ou o Distrito Federal. Ela se divide dentro do próprio município. A desconcentração, gente, cria órgãos. Professora, como que eu vou lembrar que a desconcentração
desconcentração cria órgãos. Olha só o que a gente vai fazer. A gente vai usar um macetezinho. E vocês vão entender o porquê daqui a pouquinho. A desconcentração, nós vamos lembrar do O, seja lá qual for sua região do país, né? Do O de desconcentração. E nós vamos lembrar que a desconcentração cria órgãos. Esse é o macetezinho para a gente saber o que é criado com a desconcentração. Nós temos uma aula aqui, depois você procura uma próxima aula que explica, ela fala só sobre órgãos. Quais são as características dos órgãos, como que funcionam esses órgãos. Mas alguns exemplos, só para a gente explanar aqui um pouquinho, são os ministérios, as secretarias, as subprefeituras, as delegacias de polícia, os tribunais, as casas legislativas, as delegacias da Receita. Todos esses exemplos são exemplos de órgãos, que são a subdivisão dentro da própria pessoa jurídica, criado por um negócio chamado desconcentração. Nossa, professora, que bagunça nessa lousa, né? Difícil de ver tudo isso. Vamos lá. Então, a nossa primeira forma de organização administrativa é a desconcentração, que é quando a pessoa jurídica se subdivide internamente dentro dela mesma, criando órgãos. Lembra que desconcentração cria órgãos. E essa subdivisão interna é uma forma de organização da administração pública. Então, nós temos aqui, vamos mais uma vez citar um exemplo, o município. Imagina que a gente tem aqui o município de São Paulo. E o município se divide em secretarias. Nós temos aqui a Secretaria da Fazenda, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, etc. Beleza, galera? Continuando, então. A nossa outra forma de organização da administração pública é a descentralização. Olha só, vem aqui comigo um pouquinho. Sabe o exemplo que eu citei da PCI? A gente tem lá a PCI e a PCI internamente se divide, cada um com a sua função, para organizar a PCI e para prestar o melhor serviço possível. Isso chama desconcentração. Só que imagina o seguinte, imagina que a PCI tem muito trabalho, muita coisa para fazer e, isso é um exemplo hipotético, tá, gente? Hipoteticamente, a PCI fala assim, olha, eu não tô dando conta de produzir apostilas. Eu não dou conta de gravar aula e produzir apostilas, então o que eu vou fazer? Eu vou terceirizar essas apostilas. A PCI contrata uma empresa, vamos supor, empresa Apostilas SA. A PCI contrata a empresa Apostilas SA para produzir essas apostilas. Quando a PCI faz isso, não é mais a PCI, olha só, aqui está a PCI, ela pode se dividir internamente, que é a desconcentração. Agora a PCI não está se dividindo internamente mais, ela está jogando o seu serviço para fora. Ela está descentralizando. Então a apostila, no nosso exemplo hipotético, não está mais com a PCI, ela está para fora, ela está com uma descentralizada. Imagina, por exemplo, uma prefeitura. A prefeitura, dentro da própria prefeitura municipal, ela tem várias subdivisões. Porém, imagine que a prefeitura não esteja dando conta de limpar a prefeitura, de limpar as escolas do município. O que ela faz? Ela terceiriza. É óbvio, né? Que vai ter que ter uma licitação dentro da administração pública, não é tão simples assim. Mas ela terceiriza, ela chama um terceiro para executar aquele serviço. Essa situação, esse cenário de convidar um terceiro para executar o serviço, chama descentralização. Então agora eu tiro daqui e eu descentralizo. Eu vou procurar outras pessoas jurídicas para fazer meu serviço. Olha comigo aqui na lousa, vem cá. Olha só. Lembra que eu falei, dei o exemplo do município. Vou até voltar aqui para a gente ver. No município, nós temos aqui o município de São Paulo e o município se subdivide, criando a desconcentração. Aqui, a gente tem, mais uma vez, o município de São Paulo. Esse município de São Paulo está subdividido, né? Isso é a desconcentração. Só que nem tudo o município de São Paulo consegue dar conta. Então, ele começa a delegar. Ele delega para uma pessoa jurídica a limpeza da cidade. Ele delega para outra pessoa jurídica, por exemplo, um outro serviço, um serviço de iluminação pública. Para outra pessoa jurídica, ele delega, sei lá, coleta de lixos. Ele vai delegando para outras pessoas jurídicas o serviço que ele não dá conta.
Este fenômeno chama descentralização. A descentralização, ela cria entidades. Então, vamos recapitular? A desconcentração com o, seja lá de onde você estiver nos assistindo, cada região do país fala de um jeito, né? A desconcentração cria órgãos, enquanto a descentralização cria entidades. O que é a descentralização? É a distribuição para outra pessoa, atribuindo-lhe a execução de um serviço. A desconcentração, ela já está sendo tratada em uma aula específica. Se você procurar aí nas aulas, tem uma aula que chama órgãos públicos. Essa aula de órgãos públicos, ela cuida, obviamente, dos órgãos públicos e do fenômeno da desconcentração. Nesta aula de hoje, nós vamos cuidar das entidades, ou seja, nós vamos falar do fenômeno da descentralização. Beleza? Então, voltando aqui, a desconcentração, eu tenho a empresa, vamos pensar numa empresa privada que é fácil de imaginar, né? Eu tenho a empresa privada e ela se subdivide, isso é desconcentração. Na descentralização, ela joga para fora, ela terceiriza o serviço. Fechou? Deu para entender, galera? Desconcentração cria órgãos, enquanto a descentralização cria entidades. Na aula de hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre as entidades da administração pública. Voltando comigo lá na lousa, vamos lá. Então, quais são as características dos entes descentralizados? A primeira característica é que esses entes estão sujeitos ao controle e à tutela do ente instituidor. Vem aqui comigo um pouquinho, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Lembra que eu dei o exemplo da apostila, da PCI, que supostamente passou a apostila para outra pessoa jurídica? Essa outra pessoa jurídica que é terceirizada é uma pessoa jurídica autônoma, correto? Ela tem lá um diretor, ela tem lá os seus empregados. E o empregado dessa pessoa jurídica responde a quem? Olha só, prestem atenção de novo. Eu tenho a PCI terceirizou apostilas para uma empresa chamada Apostilas SA. Um empregado da Apostila SA responde para quem? Ele responde para o seu diretor, para o diretor da empresa Apostilas SA. O que a PCI tem com a empresa Apostilas SA? Nesse exemplo hipotético, repito mais uma vez, é hipotético. A PCI, ela tem um controle. Como assim um controle? Se a empresa fizer a apostila toda errada, por exemplo, o que a PCI vai falar? A PCI vai falar, opa, essa apostila não está certa, eu preciso de uma apostila correta. Se a empresa Apostilas SA atrasar a entrega de apostila, a PCI vai lá e vai falar, gente, ó, a apostila tá atrasada, eu preciso da entrega da apostila. A PCI, ela exerce um controle no serviço da Apostilas SA, da empresa Apostilas SA. Mas a PCI não é chefe da Apostila SA. Vocês concordam comigo? A Apostila SA, ela presta um serviço para a PCI, mas ela não é subordinada da PCI. A PCI não é chefe dela. Tanto que se a PCI quiser, a PCI dispensa ela, ou se a própria Apostilas SA não estiver contente com o serviço que ela está prestando, ela não presta mais serviços para a PCI. Aqui é a mesma coisa. Na descentralização, as entidades não são subordinadas da administração pública direta. Então, essas pessoas jurídicas que se abriram, que foram para os lados, elas não são subordinadas, elas não respondem à administração pública direta. Elas não respondem à União, não respondem ao Estado e não respondem ao município. A União, o Estado e o município, eles têm um controle, uma tutela sobre essas pessoas jurídicas, mas não uma vinculação hierárquica, tá? Não há ordem de uma para outra, não há uma ordem direta. O que há é um controle. Como assim? Olha, eu vou controlar se essa pessoa jurídica está fazendo certo o que ela tem que fazer, eu vou controlar se essa pessoa jurídica está seguindo os fins públicos, eu vou controlar se está tudo bem, mas eu não ando dela, eu não sou hierarquicamente superior a ela. Beleza? Essa é a primeira característica e a mais importante das entidades.
Então, as entidades, as pessoas jurídicas da administração indireta, que a gente chama, que são essas entidades descentralizadas, elas não estão subordinadas à administração pública direta. A gente tem simplesmente um controle, uma tutela. Beleza? Continuando comigo lá na lousa. Próxima característica, atribui-se a execução do serviço, conservando-se a titularidade. Nossa, galera, aqui fica complicado. Por quê? Um serviço público, obviamente, ele é de titularidade da administração pública. Então, quem que é dono do serviço? A administração pública. A administração pública, ela é titular do serviço. Enquanto a execução é repassada. Então, imaginem o seguinte, imaginem que eu sou titular do serviço de coleta de lixo, é um serviço público, por exemplo, tá? Porém, eu posso transferir a execução desse serviço, mas a titularidade é minha, tanto que quando eu não estiver satisfeita com o serviço, eu pego ele de volta e passo para outra pessoa, tá? Isso é titularidade e isso é execução. Alguns doutrinadores dizem o seguinte: quando eu passo um serviço para uma administração, para um membro da administração pública indireta, para uma entidade, eu estou passando a execução, mas eu estou segurando a titularidade. Só que tem doutrinador, por exemplo, a Maria Silvia Zanella de Pietro, que discorda. Ela fala que o poder público transfere a titularidade e a execução. Desde que essa entidade esteja, vamos até grifar aqui, porque é muito importante, desde que essa entidade esteja sobre o regime jurídico público. Então, na opinião da Maria Silvia, se a entidade tiver regime jurídico público, a gente vai ver que nem todas as entidades têm regime jurídico público. O poder público transfere a titularidade e a execução. Alguns doutrinadores dizem que não, eles vão falar assim, olha, a titularidade fica e só transfere a execução. Obviamente, vocês vão ter que analisar aí qual que é a posição da banca de vocês para poder saber como isso vai ser cobrado no concurso. Continuando, tutela das entidades da administração indireta. Como a gente já explicou, nós temos uma diferença aqui entre hierarquia e controle. Na hierarquia, o ente superior manda, dá ordens, enquanto no controle, o ente superior só analisa se está tudo dentro da legalidade, dos fins da administração pública. Dentro das entidades, nós temos controle. Não há hierarquia entre a administração pública direta e a entidade. Por exemplo, imaginem que aqui eu tenho o estado de Minas Gerais, certo? O estado de Minas Gerais ele passa um determinado serviço para uma autarquia estadual. Vamos supor uma autarquia relacionada à educação. Faz de conta a UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais. O estado repassa esse serviço educacional para essa autarquia. O estado de Minas Gerais não manda na UFMG, não há hierarquia. A única coisa que ele tem é o controle sobre a UFMG, para ver se a UFMG está trabalhando de acordo com as finalidades públicas e para a finalidade que ela foi criada. Porém, não há ordem, não há hierarquia. O que é o controle, então? O controle é uma vinculação, geralmente com o ministério ou secretaria respectiva, ou seja, se é referente à educação, eu vou estar vinculada ao Ministério da Educação. Se é referente à saúde, eu vou estar vinculada à Secretaria da Saúde. Que objetiva? 1. A fiscalização da entidade. Para garantir, 2. A observância da legalidade, ou seja, tá tudo dentro da lei, e o cumprimento das suas finalidades. É para isso que serve o controle. Muito bem. Dentro dessa ideia de descentralização, a gente tem a administração direta e a administração indireta. Quem que é a administração direta? A administração direta aqui, no caso, são os entes políticos. É a União, o Estado,
os municípios, professora, parece aula de pré, né? É isso mesmo. Os municípios e o Distrito Federal. Estes são os membros da administração direta, ou seja, são os entes políticos. Só que nós temos, uma vez que esses entes se descentralizam, criando entidades, estes entes vão criar os membros da administração indireta. Quem são esses membros? Esses membros são a autarquia, a fundação, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Estes são os membros da administração economia, né? Não ecomomia, né, gente? Estes são os membros da administração indireta. A União pode ter uma autarquia federal? Pode. Pode ter uma fundação? Pode. O Estado pode ter uma autarquia ou uma fundação estadual? Pode. O município pode ter uma autarquia municipal? Pode. O Distrito Federal pode ter uma autarquia? Pode. Cada membro da administração direta pode se valer para auxiliar aí dentro da sua administração interna de membros da administração indireta. Vamos recapitular tudo, que agora ficou confuso, né, professora? Agora você trouxe um monte de nome e agora ficou difícil de entender. Olha só. Nós vimos que a gente tem a desconcentração e a descentralização. A descentralização é quando o poder central não dá conta do serviço e começa a distribuir para fora. Ele começa a criar entidades. Lembrando que a descentralização cria entidades. Muito bem. Quem que é esse membro? Esse membro são os membros da administração pública direta. Quem que é a administração pública direta? União, estados, municípios e Distrito Federal. Cada um desses membros, a União, o Estado, o município e o Distrito Federal, cada um pode criar entidades. Quais são essas entidades? Nós temos 4 entidades que são membros da administração pública indireta. Nós vamos ver uma, por óbvio, mas os nomes delas são autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista. Todas elas podem fazer parte da União, do Estado, do município ou do Distrito Federal. Muito cuidado, vamos comigo lá na lousa para uma observação importante. Muito cuidado que as empresas concessionárias e permissionárias de serviço público, apesar de estarem executando um serviço público, elas não são membros da administração pública indireta. Somente esses 4 nomezinhos aqui que compõem a administração pública indireta. Muito bem, esses membros da administração pública indireta, autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista, eles são pessoas públicas. Dentro do direito, nós temos pessoas públicas, dentro da realidade, na verdade, né, do nosso ordenamento jurídico, nós temos pessoas públicas e pessoas privadas. Vem aqui comigo um pouquinho. Imagina o seguinte, eu sou super rica, fazendas para todos os lados, tem dinheiro sobrando, tenho jatinho, iate, tudo. E aí eu resolvo fazer uma boa ação. Eu resolvo criar uma fundação para cuidar de crianças com câncer, por exemplo. Essa fundação é uma fundação privada. Ela veio do meu dinheiro, da minha esfera privada, e eu crio uma fundação privada. Então, isso é uma entidade de direito privado. No Brasil, dentro do ordenamento jurídico, por óbvio, nós temos diversas entidades de direito privado. O cidadão é livre, dentro da lei, né, para criar as entidades que ele achar necessário, né, que lhe melhor trouxerem o objetivo, a sua finalidade, desde que dentro dos limites legais, o direito privado pode criar diversas entidades. Mas isso está na esfera privada. Isso é estudado pelo direito civil e não pelo direito administrativo. O direito administrativo, ele estuda as entidades de direito público, tá? As entidades que são criadas pelo poder público, que agora sim são de interesse do direito administrativo. Volta comigo lá na lousa. Então, nós temos entidades privadas que são criadas pelo particular para atender interesses privados.
E nós temos entidades públicas que são criadas pelo poder público para atender interesses coletivos, ou seja, o interesse da sociedade. Além de tudo, uma pessoa pública não pode ter fins lucrativos, ou seja, ela não pode querer ganhar dinheiro. Ah, professora, mas eu conheço lá na minha cidade uma entidade pública que cobra uma mensalidade, por exemplo, que cobra um dinheiro para executar o serviço. Pode cobrar dinheiro? Pode, mas esse dinheiro tem que ser investido dentro da própria entidade. Ela não pode ter lucro. Então, por exemplo, a entidade cobra por um serviço, mas o dinheiro que entra na execução desse serviço, ele é usado para pagar os funcionários do serviço, o local que o serviço é prestado, e aí ele cobra para se sustentar. É um ciclo dentro da própria entidade. Esse dinheiro não vai para o bolso de ninguém, não há lucro. É o dinheiro suficiente para sustentar a entidade, tá bom? Então pode cobrar? Pode. O que não pode é ter fim lucrativo. Lembrando que um dos princípios do direito administrativo, né, é a modicidade. O serviço público ele deve ser prestado da forma mais barata possível para a população. Voltando na lousa, então, nós temos aí que as pessoas de direito público atendem ao interesse coletivo, não têm finalidade lucrativa, estão sujeitas ao controle estatal. E elas podem ser de direito privado ou de direito público. Professora, não entendi absolutamente nada. Você falou que tem pessoa pública e tem pessoa privada. Sim, pessoas privadas criam entidades de interesse privado e pessoas públicas criam entidades de interesse público. Porém, dentro das pessoas públicas, a gente vai entender isso melhor daqui a pouquinho, as pessoas públicas podem criar uma entidade de direito privado ou de direito público. Então, é possível que uma pessoa pública crie uma entidade de direito privado? Sim, é possível. Ou de direito público. Quando ela é de direito público, nós temos um regime jurídico público. Quando ela é de direito privado, nós temos um regime jurídico híbrido. Ô, prof, mas peraí, eu não entendi. Você disse que a pessoa é pública, cria direito privado e o regime jurídico é híbrido? Se é de direito privado, não tinha que ser de regime jurídico de direito privado? Não. É possível o poder público criar uma entidade de direito privado? Sim, é possível. Porém, essa entidade ainda é uma entidade criada pelo poder público. Logo, ela não é 100% privada, ela é meio privada. Vamos dizer assim que ela é um mix. Ela é mais ou menos pública e mais ou menos privada. Nossa, professora, cafundiu minha cabeça. Vem cá na lousa comigo. Olha só, imaginem vocês a Coca-Cola, tá? Vamos pegar uma empresa que todo mundo conhece, Coca-Cola. A Coca-Cola, ela é privada, é óbvio, né, gente? E ela tem interesses privados e uma finalidade, por óbvio, lucrativa. A Coca-Cola quer saber de dinheiro. Quem é dono da Coca-Cola, quem é acionista da Coca-Cola, quer saber de tirar o pão de cada dia. Muito bem. Só que aí a gente tem entidades públicas. E essas entidades públicas podem ser de direito privado ou de direito público. Quando ela é de direito privado, ela não tem o regime privado igual a Coca-Cola. Ela tem um regime privado, sim, mas esse regime é permeado por princípios do direito público. Afinal, ela foi criada por um ente público. Sendo assim, o que a gente tem aqui? Olha só. Ao invés de eu apagar, eu vou passar a tela. Mais fácil, olha só, que tem mais espaço. Sendo assim, a gente tem o seguinte. Uma entidade privada segue o regime privado. Uma entidade pública de direito público segue o regime público, claro, né? Uma entidade pública de direito privado, ela é meio pública e meio privada. Então, ela tem um regime híbrido. Ou seja, ela vai ser de direito privado, mas ela vai ter algumas ordens, algumas determinações do direito público. É como se eu fizesse um mix.
como se eu juntasse um pouquinho do direito privado com um pouquinho do direito público. Haja vista, ela é uma entidade que adveio do poder público. Tranquilo? Ficou claro isso? Podemos continuar? Então a gente já viu a desconcentração, a descentralização. A gente já viu que a descentralização cria entidades. Quais são as entidades? Autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, fundação. E a gente viu que essas entidades são criadas pelo poder público, mas elas podem ser de direito público ou de direito privado. Se elas forem de direito público, elas seguem o regime jurídico público. Se elas forem de direito privado, elas seguem o regime jurídico híbrido. Vamos agora entender qual entidade é pública e qual entidade é privada comigo lá na lousa. Então, nós vamos começar pelo lado esquerdo da nossa tabela, que vai tratar das entidades de direito público. Olha só, quais são as entidades de direito público? A autarquia e a fundação pública de direito público. Ambas entidades são de direito público. Já no âmbito do direito privado, que tem um regime híbrido, lembra do regime híbrido que a gente acabou de falar? No âmbito do direito privado, nós temos empresas públicas e sociedade de economia mista. Então, direito público, autarquia e fundação pública de direito público. Dentro do direito privado, empresa pública e sociedade de economia mista. Muito cuidado que a gente tem fundação pública de direito privado, a gente vai falar disso melhor quando a gente falar sobre fundação. Então, não vamos esquentar com isso agora. E o concursório público, por fim, pode ser de direito público ou de direito privado. Então, beleza, recapitulando, direito público, autarquia, fundação pública de direito público. Direito privado, empresa pública e sociedade de economia mista. E o consórcio público? Professora, mas consórcio público, você não falou de consórcio público? Calma, nós vamos conversar sobre consórcio público e você vai entender por que ele entra aqui no regime público e privado. Beleza, galera? Muito bem. Voltando lá na lousa comigo, a gente já entendeu quais são as entidades de direito público, de direito privado, e agora a gente vai ver as características da administração indireta. Galera, volta aqui um pouquinho, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pause, vamos tomar uma aguinha, dar uma respirada, absorver todas essas informações, e a gente volta na próxima aula que a gente vai falar sobre as características da administração indireta, e nós vamos falar ainda das entidades de administração indireta uma por uma. Então a gente vai explicar autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista. Eu aguardo você daqui a pouquinho. Tchau, tchau!